Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Ele é campeão do mundo como treinador, né? Ele foi campeão do mundo como jogador. O Flamengo, numa hipotética final com o Chelsea, ele com o Grêmio diante do Real Madrid do Cristiano Ronaldo, ele já chegou todo forte. Eu jogo mais Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Imagina ele treinando esse time do Flamengo contra o Chelsea, que é mais acessível, né? E ele pode, eventualmente, com muito sucesso no Flamengo, realizar o outro sonho dele, que é treinar a seleção brasileira. Mas ele já tem no currículo conquistas que muitos treinadores sonharam ter e não conseguiram. Então, acho que passou aquela fase de o cara que é boleirão, que é amigão, que é paizão, vamos lá. Eu falo aqui, ele é muito bem assessorado, o Alexandre Mendes é um grande auxiliar, então ele tem uma boa equipe de trabalho. Hoje, um técnico sozinho não consegue fazer a diferença. Foi-se o tempo de que um técnico sozinho, esse time, esse técnico faz tudo. Não, o cara tem toda uma equipe, uma estrutura, né? Às vezes o clube até tem já uma comissão técnica permanente ali que dá apoio, departamento médico, fisiologia, nutrição, fisiologia, psicologia, uma série de coisas. E o Renato tá bem servido, né? Então, ele pode agora começar a almejar os grandes treinadores da história do brasileiro. Acho que essa é a meta para ele. Quem está no Flamengo está sempre com uma chance enorme de encher o currículo de taça. É curioso esse negócio que o Bubu traz de essa coisa do boleirão só tá ficando para trás, né? Porque ele mesmo na entrevista depois do jogo agora do final de semana, ele fala que vai ficar no Rio para colocar umas coisinhas a mais, Zé. E aí eu quero ouvir o Mauro também na sequência, Zinho, fica à vontade, mas vai colocar umas coisinhas a mais. Então, assim, foi a primeira vez que eu me lembro recentemente de ouvi-lo falar desse trabalho de campo, assim. Eu vejo isso como algo muito positivo, muito valioso para uma construção de carreira, né? Não, sem dúvida, Dani, é fundamental, né? Mas eu escuto o Zé Elias com emoção. O Zinho conhece o Renato, todos nós conhecemos o Renato aqui. O personagem Renato serve para ele trabalhar sozinho, trabalhar no escuro, né? Vocês lembram quando teve o drone do Grêmio que caiu, que foi descoberto? O que o Renato falou? Assim, vocês acham que eu não trabalho. Eu trabalho, lógico que eu trabalho, mas eu não preciso ficar saindo aí falando que eu faço isso, faço aquilo, né? Eu acho que isso muitas vezes é a propaganda enganosa, né? Porque tem gente que fala e você vai ver no campo não faz nada. Nada daquilo que ele falou acontece no campo. E tem gente que não fala nada, que fala o português normal, o português simples, sem complicação, né? E aí você vai ver no campo, você fala, pô, esse time tá jogando bem, esse time tá assim. E eu não tô comparando, não, eu tô só dizendo porque muitas vezes a gente acaba generalizando nesse aspecto, ele é boleirão, porque eu acho que é legal esses novos termos, né? Mas não significa, se você falar pro cara, ao invés de falar que o cara vai fechar o box to box, você fala assim, o cara põe o pé na área. Não é que o cara fala que põe o pé na área que ele deixa de conhecer futebol ou que ele não sabe futebol, né? Não é assim, existem várias linguagens, várias maneiras de se falar futebol e de mostrar que entende de futebol, né? Então o Renato é mais esse lado dele de, muitas vezes as palavras, as frases, elas escondem alguns problemas que acontecem durante a partida, mas ele sabe exatamente onde o time errou, ele sabe junto com a sua equipe onde ele pode melhorar, como ele pode trabalhar, né? E ele tem esse lado carismático que para o jogador gosta. Se você perguntar para o jogador, você prefere o Renato ou você prefere um Tite nessa questão de dar uma tranquilidade um pouco a mais no vestiário? Você vai ver como o cara vai falar, o vestiário do Renato é um pouco mais leve. O Zinho já trabalhou com o Tite, sabe o que eu tô falando nesse sentido de dar um pouquinho mais de liberdade para o jogador, do jogador ter essa liberdade de falar com o treinador, de dar um pouquinho de risada, de quebrar essa barreira que existe entre o treinador e o jogador. Isso é fundamental para você ter um vestiário sadio, porque eu tenho certeza que o Renato fala as coisas e ele fala e olha na cara dos jogadores. Essa é a liberdade de falar. Agora, tem outros... Alô? E tem pode seguir. Travou, mas voltou, Zé.
Então, e tem outros treinadores que fazem um discurso lindo, maravilhoso, mas só que não tem coragem de chegar para o jogador e falar assim, ó, hoje você vai sentar no banco. Não, ele recorre ao fisiologista, ele recorre ao nutricionista, né, ele recorre ao preparador físico, porque ele não tem essa capacidade. Então, assim, esse lado do Renato esconde um lado que muita gente não conhece, que é o dia a dia do futebol. Uma coisa é você falar de fora, outra coisa é falar de dentro do vestiário. Dentro do vestiário as coisas são totalmente diferentes. E o Renato, para mim, nesse aspecto, ele é muito inteligente. Agora, o Maurozinho, vamos dar uma olhada aqui que eu quero ouvir vocês também, porque ele faz uma coisa, né? Ele traz o trabalho, mas dessa maneira que o Zé tá colocando, a leveza, a personalidade dele é muito positiva, eu imagino, para quem tá ali para jogar bola. Olha a conversa dele com o Gabigol. Vamos dar uma olhada no papo dos dois. Caramba aí, meu ídolo, você não é bom. Tá 5-1. Traz o Renato aqui. O Renato com 200 minutos aí, São Paulo. Traz o Renato. Me manda comigo lá que eu vou. Amigo, que você tem de idade e tem de título. Vamos botar mais uma vez agora, porque acabou que cobriu a legenda ali o comecinho. Vamos botar de novo aí desde o começo pra gente ver todo que vale a pena. Eu morri de rir a primeira vez, vamos olhar. Tá 5-1. Traz o Renato aqui. O Renato com 200 minutos aí, São Paulo. Traz o Renato. Me manda comigo lá que eu vou. Amigo, que você tem de idade e tem de título. Olha aí, ó, eu acho que é pra Zinho, eu vou chegar em você, até porque o Zé levanta a questão do Tite, você foi campeão com o Tite, né? Então eu quero saber dessa diferença de trabalho, mas antes eu tenho aquelas perguntas que eu gosto de fazer, e essas perguntas eu gosto muito de fazer pro Mauro Naves, assim, uma questão de carinho mesmo, obrigado, sabe, Mauro Naves? Você que viu bem Renato, que tá acompanhando de perto o Gabigol, quem que é melhor? Jesus, que Jesus. Parceiro, hein? Não, maravilhosa, maravilhosa. O Renato, na minha opinião, foi melhor do que o Gabigol. Agora, o Gabigol tá novo, né? O Renato tá brincando aí, o que você tem de idade, eu tenho de títulos. Quando a gente chegar no final da carreira do Gabigol, a gente vai saber se o número de títulos será maior ou não do que os do Renato. O Renato jogou muito. O Gabigol hoje é o grande ídolo do Flamengo, do time de maior torcida no Brasil, está muito bem, artilheiro, a média de gols excelente, certamente uma média, né, fizer um corte aí maior até do que média de gols do Renato, mas sem saudosismo. Eu acho que o Renato vem de uma geração assim importante, uma geração diferenciada, ser titular de seleção não era fácil. Enfim, tinha muita bola o Renato. Não jogou mais que o Cristiano Ronaldo, é verdade, mas na minha opinião é melhor do que o Gabigol. O Gabigol terá tempo para devolver isso para o Renato lá no futuro. Filho, tá aqui, ó, você terminou com tantos títulos, eu terminei com mais, eu fiz mais gols, eu fiz mais isso, eu fiz mais aquilo. O Gabigol tem tempo para isso. E o Renato tá no começo de um caminho muito interessante. Ele chegou no... O Bueno falou aí, talvez, esperar uma chance para chegar na seleção brasileira, mas ele não vai escolher qualquer clube para dirigir, não. Ele vai dirigir, eu acho que ele vai aumentar muito a galeria de títulos dele, pessoal, ali. Primeiro, se ficar pelo Flamengo, com esses investimentos, com a força que tem o Flamengo, enfim, o time tem muita chance de, durante alguns anos, continuar no topo, e se ele estiver lá com o Flamengo, evidentemente, ele tem muita chance de realmente ganhar muitos títulos. Mas se ele sair do Flamengo, ele já está no nível que ele vai escolher alguém, algum clube que dê a ele também condições de ganhar. E a gente viu aí o tempo que ele ficou parado, as propostas aparecendo, e ele não quis pegar. Que de bobo ele não tem nada. Ele vai e ele sabe que ele está nesse nível agora de poder escolher. E ele esperou acontecer o que aconteceu aí no Flamengo e a oportunidade de vir para ele. Se eventualmente ele não for bem sucedido, como se espera, com esse início espetacular dele, e uma hora ou outra sair aí do Flamengo, também eu acho que ele não pega clube que não possibilite a ele ganhar títulos. Então a carreira dele como treinador, primeiro que será longa, o Renato acho que tem 58 anos, ele tem muitos anos pela frente para trabalhar ainda, e no nível que está, repito, podendo escolher clubes que possibilitem que ele ganhe mais títulos.
Mas... Seleção, Mauro. Mauro, o contrato do Renato, o Flamengo, vai até dezembro de 2022. O ano que vem a Copa é no fim do ano. Então o Tite, não ganhando a Copa, acho que vai sair, né? Não vai ficar duas Copas sendo derrotado e sair. E se o Tite ganhar a Copa, também sai. Então o caminho tá muito aberto, pavimentado, pro Renato ganhar muita coisa com o Flamengo até o ano que vem, e aí no final do contrato dele, possivelmente ser o sucessor natural do Tite. Eu acho que deveria, se eu fosse presidente da CBF, tentaria contratar um Guardiola. Mas como eu acho que o pessoal não vai fazer isso, então o Renato é o grande nome para ser o sucessor do Tite. Para mim tá muito feito o contrato dele, termina com o Flamengo, e ele vai tentar a seleção. Pode ser. Aproveitando aí, Zinho, já que o Rodrigo trouxe o Tite de volta. Mauro, quer completar? Não, eu só estou pensando o seguinte, se ele ganhar títulos mundiais com o Flamengo, talvez ele lá na frente pense assim, será que eu vou ganhar com a seleção? Acho que eu vou continuar por aqui. Vamos ver, tem muita água para rolar até lá ainda, enfim, mas esse raciocínio do Bueno faz todo sentido, né? Faz todo sentido, independentemente do Tite ser bem sucedido ou não na seleção. Diga lá, Zinho. A diferença que vocês querem perguntar do Renato pro Tite, o que é, Dani? Não, com o Gabigol, pô. Não, eu quero te ouvir sobre essa questão do Renato com o Gabigol também, embora um já tenha encerrado a carreira e o outro ainda tenha muitos anos pela frente. E eu acho que o Zé levanta uma questão legal, né, que é essa coisa de pro jogador o ambiente leve. Você conhece bem o ambiente do Tite, levantou taça ali, mas faz muita diferença também. E essa pergunta que tá aqui na tela, ela é muito boa, né? Dá uma incentivada. Um cara que nem o Gabigol, ele fala assim, agora eu vou fazer só de raiva. Sem dúvida. O bom ambiente de trabalho é fundamental. E partindo do comandante, do líder, do gestor, melhor ainda, né? Então, se os atletas têm essa liberdade para conversar, para brincar, e é um tom ali de brincadeira, mas é um desafiando o outro, né? E com certeza o Renato faz isso estrategicamente, né? Aí ele lembra aí daquela... também, quem tem time aí que montou 200 milhões tem que ser o favorito, tem que ganhar. E aí ele brinca, não, eu vim, estamos ganhando. E aí faz essa brincadeira com o Gabigol, e que ela é real. O Gabigol tem 24 para 25 anos, o Renato com certeza tem isso de título, porque ganhou muito como atleta e ganhou como treinador também. Então é um cara que tem um currículo invejável, o Renato Gaúcho. Eu também joguei com o Renato Gaúcho e também fui campeão com o Renato Gaúcho da Copa do Brasil de 90 e da Copa União de 87. Ele como líder do grupo também, um estilo diferente. Esse estilo do Renato transporta para jogador, tá bom? É claro, com ingredientes a mais. Um cara de 23, 24, 25 anos, 26 anos, campeão do mundo já com o Grêmio, com moral, jogador de seleção no Rio de Janeiro. Bonitão, boa pinta, ganhando tudo no Flamengo. Então, assim, era um estilo diferente. Era o Dom Juan aí do Rio de Janeiro, mas que quando chegava na hora do treino, aí eu posso falar porque eu estava lá. Puxava a fila, não faltava treino, não chegava atrasado, comprava o barulho do grupo para discutir com a diretoria, premiações, bicho. Quando o bicho pegava da imprensa ele estava ali na frente, não fugia. Quando a gente tinha mau resultado, chegava no aeroporto, torcedor xingando, reclamando, ele saía lá na frente, não corria da briga, como a gente falava, né, Zé? Não corria do pau, estava lá, junto com a galera. Aí nas reuniões que a gente fazia lá, né, porque tem as reuniões no clube, o treinador sai, deixa só os jogadores, ele escutava quando tinha dura nele, porque ele não era muito de voltar para marcar, não ajudava muito, e a gente cobrava que tinha que dar um helpzinho, tudo bem, ele era atacante e tal, aquele jogador de força pelo lado, ele escutava, ouvia, aceitava, argumentava. Então assim... muita gente fala, o Renato é boleirão, o Renato é isso. O Renato, ele é o futebol brasileiro, cara. Ele não fica inventando modinha de palavras bonitas
transição ofensiva com flutuação, com amplitude. Ele não vai ficar falando isso nas entrevistas dele. Ele não vai ficar falando, o jogo apoiado. Então, assim, ele vai falar, a gente vai compactar aqui, vamos sair no contra-ataque, vamos marcar pressão, que são as nomenclaturas que mudaram. Ele não é adepto a essa coisa do linguajar que veio das universidades de Portugal e que são muito faladas nos cursos que é da CBF, da UEFA, de todos os cursos que se faz hoje. Quem dá o curso é mais o cara teórico, não é o cara que viveu dentro do campo. Então a maioria da galera aí, jovem que está se formando, que eu não tenho nada contra, pelo contrário, acho lindo, bonito, maravilhoso, é sempre bom a inovação, a modernidade. Agora, você não pode dizer que porque o cara não fala essa língua, ele é só boleirão. Só vê o dia a dia, só vê o jogo do Flamengo. O Flamengo é um time de boleirão ou o Flamengo tem uma organização?